Oi gente, eu sou a Ju da 10 Crochê, sejam bem-vindos a mais um passo a passo aqui no canal. Essa semana eu fiz aniversário e queria uma bolsa para usar no dia a dia. Foi quando nasceu a ideia da Bolsa Helena. É uma bolsa de crochê moderna, bem espaçosa, tem um ponto diferente nas laterais que dá um charme especial e um acabamento super estruturado. Eu tenho certeza que vocês vão amar o resultado. Antes de começar, já deixa seu like, é muito importante para mim e ajuda o YouTube a mostrar esse vídeo para mais pessoas. Assim você apoia o meu trabalho e ainda incentiva a chegada de mais tutoriais aqui no canal. E se você tá chegando por aqui agora, aproveita para se inscrever no canal. Aqui sempre tem vídeos de crochê e depois dá lá uma olhadinha nos outros tutoriais, porque já tem muitas bolsas lindas por aqui. Também quero agradecer de coração aos membros aqui do canal. Muito obrigada por todo o apoio e por acreditarem no meu trabalho. E se você quiser fazer parte desse grupo, é só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo. Agora vamos ver as medidas da Bolsa Helena para a gente começar a crochetar. Aqui no topo, a bolsa ficou com 39 centímetros e de altura até o início da base, 26 centímetros. E a lateral, 8 centímetros. Para produzir, utilizei fio barbante 6. Nessas 4 cores aqui, eu pesei os novelos antes e depois vou deixar na tela e na descrição do vídeo as quantidades aproximadas, ok? Agulha 3,5, alça de material sintético com botão de pressão, essa tem 65 centímetros, botão imantado e argolas articuladas. Vamos começar com uma laçada inicial e 45 correntes. Correntes, o cordão ficou com 28 centímetros. Vou trabalhar a primeira carreira atrás do cordão de correntes, nessas laçadinhas que a gente tem aqui atrás, ó. Então, o cordão tá aqui, você vira para trabalhar aqui atrás. A gente pula a primeira e vem na segunda laçada, e a gente vai trabalhar pontos baixos até o final. 44 pontos baixos até lá. Completei, olha só, a primeira carreira com 44 pontos. Vamos trazer esse fio aqui para cima, para facilitar aí depois o arremate. No final da carreira, vamos fazer uma corrente, virar o trabalho. Segunda carreira, a corrente não conta como um ponto, ok? A gente pula a corrente, vem no primeiro ponto. Normalmente, trabalhar pontos baixos. Normalmente, a gente vai só trabalhar pontos baixos, vai e vem aqui, ok? Então, aqui é a segunda carreira. Eu vou fazer aqui no início 18 carreiras de ponto baixo vai e vem. A gente precisa fazer isso aqui, ó. 18 carreiras de ponto baixo vai e vem, mantendo 44 pontos em cada carreira. Nessa daqui, eu nem arrematei, né? Eu nem trouxe o fio pra cá, vou arrematar depois, tudo bem? E agora, eu vou trocar de cor. Aqui, então, no último ponto da carreira, eu vou desfazer o último ponto da carreira. E vou iniciar esse ponto, e na hora de fechar ele, eu vou fechar já com a nova cor, que vai ser essa daqui. Então, eu laço aqui o fio e fecho o ponto com a nova cor. Posso cortar o azul, seguro aqui esses 2 fios, faço uma corrente, viro o trabalho. E começamos agora a carreira 19 do mesmo jeitinho. Vou deixar esse fio da mesma cor aqui para já escondê-lo e vou trabalhar os mesmos pontos, né? 44 pontos baixos aqui na carreira 19. Olha, completei aqui a carreira 19. Da mesma forma, a gente faz a corrente, vira o trabalho, a corrente pula, não conta como um ponto. Eu trabalho aqui no ponto, ó, normalmente, no primeiro. E sigo trabalhando
e sigo trabalhando pontos baixos, ok? Aqui a gente vai seguir desse jeitinho, da mesma forma, fazendo mais carreiras. Agora eu vou trabalhar nessa nova cor 14 carreiras e vou trocar de cor de novo, tá? Eu vou deixar aí na tela exatamente como que eu vou fazer, né? E o que a gente vai fazer é isso daqui, ó. São 18 carreiras na primeira cor, 14 carreiras na segunda cor, 10 carreiras aqui no final. Então, dá 1 a 18, dá 19 a 32 na segunda cor, dá 33 a 42 da última cor. 42 carreiras ao todo. Eu vou continuar trabalhando e já retorno. Olha só, completei aqui as 42 carreiras, exatamente do jeito que eu deixei escrito na tela, ainda tá aí, né, em algum lugar, exatamente as divisões que eu fiz. Aí, no final, eu vou soltar o último ponto, vou iniciar o último ponto de novo e vou fechar ele com o cinza, que é a cor que eu vou rodear o trabalho. Vou fazer uma corrente e agora a gente vai começar a rodear a peça. Aqui, né, esse é o primeiro lado e vamos fazer aqui um ponto por carreira. Então, serão 42 pontos, já que eu fiz 42 carreiras. A gente vai trabalhar seguindo as carreiras, tá? Então, você vai seguir essa linha divisória. Tá vendo essa linha divisória aqui que divide as duas carreiras? Na peça inteira tem, né, essa linha divisória. E aí, no final dela, eu vou entrar com a agulha, bem aqui no final da linha divisória. Olha só, mostrando aqui bem de pertinho para você. Entre as linhas divisórias, a gente tem essa fileira aqui, ó. Tá vendo essa fileira aqui? Com essas laçadas? Aí, no final, entre essa e essa, bem aqui, ó, eu vou entrar. Olha, vem seguindo aqui. Aí, no final, entre essas duas, eu entro bem aqui. Nossos pontos serão exatamente nesses lugares durante todo esse lado, tá? O primeiro ponto, ele vai ser na direção dessa primeira carreira. Então, ó, eu vou pegar uma laçada aqui atrás dela, só para representar a primeira, tá? Pega aqui, esse fio pode já ir escondendo, né? E vou fazer aqui um ponto baixo. O primeiro. Aí depois começa o padrão. Vem seguindo aqui, ó, no final entre essa e essa, eu entro. Agora, vem seguindo a linha divisória. Ó, aqui é a linha divisória, aqui no final eu vou entrar. E aí, repete. Entre essa laçada e essa. E depois, seguindo a linha divisória, entro bem aqui no final. E vou seguir desse jeitinho, fazendo os pontos baixos exatamente aonde eu mostrei. Aqui desse lado são 42 pontos baixos. Eu já fiz aqui 40 pontos, e aí o 41 vai ser na direção da última linha divisória. E o 42 na direção dessa última linha aqui de gominhos, bem aqui no final. 42 pontos. Eu vou fazer uma corrente e agora trabalhar aqui. Aqui a gente tem os pontos certinho, né? Porque aqui é o nosso cordão de corrente. Então, a gente tem os pontos certinho, vamos de um em um, são 44 pontos, a mesma quantidade de pontos que a gente trabalhou na peça esse tempo todo. Fiz aqui os 44 pontos baixos. Aqui no final, eu faço uma corrente. E agora, a gente vai trabalhar aqui. E, basicamente, seguindo a mesma regra, tá? Então, você vai observar essa divisão, essa linha divisória. No final, você vai entrar com a sua agulha.
E entre a linha divisória, você vai seguindo aqui, ó. Aí aqui no final, entre essa laçada e essa, você entra. Entre essa e essa, é tipo um gominho, né? Entre esse gominho e esse, ó, bem aqui no final você entra. O primeiro ponto é na direção aqui dessa fileira de gominho, né? Que é bem aqui no final, eu vou entrar. A gente pode até crochetar já em cima desse fio. Aí o segundo é na direção da linha divisória. Ó, a linha divisória bem aqui no final, eu vou entrar. E aí repete, entre esse gominho e esse, eu entro. Depois na direção da linha divisória. 42 pontos até o final. Vou fazer aqui o 41, e o 42 é aqui, ó, na direção dessa carreira, bem aqui assim, ó, no finalzinho, tá? 42. Vou fazer uma corrente, nessa corrente vou colocar um marcador, e agora para terminar, 44 pontos, de 1 em 1. Tô chegando aqui no final, ponto 43, e o ponto 44 é aqui, ó, bem no último, tá? Aqui ainda vai ter uma corrente, e essa corrente, no caso, vai ser o arremate, tudo bem? Então, aqui eu vou cortar o fio, puxar tudo, entro com a agulha no primeiro ponto, aqui tá aquela corrente que a gente fez, eu entro no primeiro ponto, e volto. Estou aqui fazendo uma corrente, tá vendo? E aí, nessa corrente que eu tô fazendo, que é o arremate, eu vou colocar um marcador também. E assim a gente encerra toda essa parte, lembrando que precisamos ter duas partes iguais, ok? Eu vou te passar a medida de comprimento 31 e de altura 26 centímetros, ok? Não esquece de arrematar todos esses fios e aí a gente já pode fazer a lateral da nossa bolsa. Começamos a lateral com uma laçada inicial e 12 correntes. Olha só, as 12 correntes ficaram com quase 8 centímetros. A gente vai trabalhar a primeira carreira atrás do cordão de correntes nessas laçadas que a gente tem aqui atrás, ó. A gente vem aqui na segunda e trabalha pontos baixos. São 11 pontos baixos até o final. Onze pontos baixos aqui na primeira carreira. Vou fazer uma corrente. Pode trazer esse fio, tá? Vamos trazer esse fiozinho aqui para cima, né? Que a gente já crocheta em cima dele para ajudar. Então, faz a corrente, vira o trabalho, e aí a partir da segunda carreira começa o padrão, tá? O padrão aqui da nossa lateral. Muito, muito simples. A corrente você sempre vai pular, tá? Você vem aqui no primeiro ponto, e aí você vai fazer um ponto baixo. Eu vou deixar esse fio para cá, tá? Porque eu quero te mostrar para você ver direito aqui no vídeo, né? Mas quando você for fazer, você já vai escondendo, tá? Fiz o primeiro ponto baixo aqui, né? Agora, a gente vai fazer um ponto alongado. E aonde que é o alongado? O alongado vai ser na direção do ponto que eu acabei de fazer, ou seja, na direção desse primeiro ponto, só que eu entro com a agulha na base do ponto da carreira anterior. A carreira anterior aqui é essa. A base desses pontos é aqui. Ainda, né? Tá muito no início, então é o nosso cordão de corrente. Então, eu vou entrar aqui nessa primeira, ó. Nessa daqui. Tá? É aqui que eu vou fazer o alongado. Então, eu vou com a agulha aqui embaixo, ó. Laço o fio, trago e fecho o ponto. E aí, o ponto seguinte, eu pulo, que é esse daqui. Esse aqui eu pulo. Esse é o padrão. Um ponto baixo, um alongado na direção dele, só que na carreira anterior, e o outro eu pulo, ok? Então, pulo esse, venho aqui, ó, e faço um ponto baixo.
Fiz o ponto baixo, agora eu tenho que fazer o alongado. O alongado é na direção dele, assim na direção dele, só que na carreira anterior, que aqui ainda é o cordão, né? É bem aqui então, ó, que eu irei fazer o ponto alongado. Se você virar de cabeça para baixo, você vai ver que é na terceira corrente. Olha, a primeira que foi a que eu fiz o primeiro alongado, esse aqui é o ponto que a gente pulou. Aí agora tá certinho aqui na terceira corrente, ok? Então, levo a agulha lá e faço o alongado. E o ponto seguinte, eu pulo, que é esse daqui. Aí venho no outro e recomeço. Um ponto baixo, depois na direção dele. Só que na carreira anterior, aqui eu faço o alongado. Vou mostrar só mais uma vez, tá? Fiz o primeiro aqui, pulei. Fiz o segundo alongado aqui, pulei. Agora é aqui na quinta corrente, né? Ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Muito fácil, né? Muito simples esse ponto, mas um ponto bem bonito. E deixa a nossa lateral, que também vai ser a base, né, da peça, mais firme. Fiz o alongado, o ponto seguinte, eu pulo, eu venho no outro e continuo, tá? O padrão. Ponto baixo, depois o alongado, e aí eu pulo. Aí de novo, ponto baixo, depois o alongado, e aí eu pulo. Vai sobrar um ponto, que é o último ponto da carreira. Eu faço um ponto baixo. No total, 11 pontos. Vai ser sempre 11 pontos. E eu repeti o padrão 5 vezes, então eu terei 5 alongados. 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui no final você faz a corrente, vira o trabalho e vamos lá. Pula a corrente, vem no primeiro ponto e faz um ponto baixo. O padrão é o mesmo, tá? O que muda é que agora a gente tem uma carreira antes. Aqui na carreira anterior, a gente ainda estava entrando com a agulha aqui embaixo. Agora a gente tem uma carreira de fato para trabalhar. Então, eu vou te mostrar como que você vai fazer. Então, olha só, fiz o primeiro ponto baixo, né? No primeiro ponto. Agora, eu preciso entrar com a agulha na direção dele, só que na carreira anterior e na base do ponto. A carreira anterior é essa aqui de alongado, certo? E aí, a gente vai entrar bem aqui, ó. Repara que é no encontro dessa laçada com essa. Eu vou entrar bem aqui para fazer o ponto, o alongado, o primeiro alongado. Fiz o alongado, o ponto seguinte, que é esse, eu pulo, eu venho no outro e recomeço. Um ponto baixo. Agora, preciso fazer o alongado na direção dele, só que na carreira anterior. Observa que eu preciso entrar com a agulha aqui, ó. No ponto de encontro dessa laçada com essa, bem aqui. E aqui na frente, olha onde é que eu saio. Eu vou sair com a agulha do lado desse gominho, ó. Repara? Tá vendo aqui essa laçadinha deitada aqui? Olha onde é que eu tô. Aqui meio do lado, meio em cima, né? É aqui que eu vou sair com a agulha. Faço aqui o alongado. O ponto seguinte, que é esse, eu pulo, venho no outro e recomeço. Um ponto baixo. O alongado aqui no encontro dessas duas laçadas, ó, bem aqui. E aonde eu saio aqui? Do lado aqui desse gominho, ó, bem aqui do lado. Faço o alongado. O ponto seguinte eu pulo, vou no outro e repito. O ponto seguinte eu pulo, vou no outro, o outro é o último ponto, eu faço um ponto baixo. Reparou que o padrão é igual, né? De uma carreira para outra, e a gente termina com 11 pontos aqui na terceira carreira. Eu faço uma corrente, viro o trabalho e sigo. A corrente eu pulo, venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo na direção dele. Na carreira anterior, vou fazer o alongado, ó, na direção dele é bem aqui, ó, no encontro dessa laçada com essa, bem aqui.
E aí, seguindo o padrão, o ponto seguinte eu pulo e no outro eu recomeço. Um ponto baixo, um ponto alongado na direção dele, só que na base da carreira anterior, e o ponto seguinte eu pulo. Eu vou repetir esse padrão 5 vezes. Vamos fazer esse padrão aí 5 vezes e no final, no último ponto que sobrar, eu faço apenas um ponto baixo. Onze pontos no total. Olha só como é que tá ficando aqui a nossa peça. Esse padrão é bem bonitinho, né? E ele é bem mais firme do que só trabalhar ponto baixo, vai e vem. Aqui, gente, a gente vai fazer uma peça bem grande, né? Porque é lateral, lateral, base e lateral, né? É basicamente o formato aqui da nossa bolsa. E aí, para bater certinho com o corpo da peça, eu vou precisar de 132 carreiras. Eu vou continuar trabalhando aqui para completar essas 132 carreiras. Olha só, fiz aqui as 132 carreiras. Vou contar de uma forma bem simples, tá? A cada fileira de ponto alongado, ó, você vem contando aqui, ó, cada ponto alongado desse aqui são 2 carreiras, tá? Então, você vem 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? Contando os alongados, tá? Conta só os alongados. E você tem que ter o quê? 66, né? Porque 66 é a metade de 132. Tá? Então, você vem contando aí até você ter 66 alongados. Aqui foi a primeira carreira, o nó da laçada inicial eu tirei, ele tá pra cá, né? Frente da lateral é essa, desse jeitinho aqui. A medida aqui não é tão importante porque a gente está trabalhando com a quantidade exata de pontos. Mas eu vou te passar para você dar uma olhadinha aí com relação à sua. Olha, a peça ficou aqui com 74 centímetros e meio por 7. E aí, no final, vou fazer uma corrente, cortar o fio, puxar tudo e esse fio é para ser arrematado aqui para trás, tá? Aqui é a frente da peça. Pronto, gente, tá tudo arrematado e aqui eu já coloquei os marcadores no primeiro e no último ponto, né? No 1 e no 132. Agora a gente já vai fazer a junção das partes da nossa bolsa. Vamos juntar primeiro aqui toda essa parte. Aqui muito fácil, porque a gente tem os pontos certinho, né? Então, aqui não há dificuldade. Vamos entrar com a agulha na laçada de trás. Aí, aqui que é o padrão, né? Que eu vou te mostrar. Muitas das vezes, nesse tipo de junção, o primeiro e o último ponto pode ser um pouco diferente, tá? Nesse caso aqui, desse lado, o primeiro até que já tá no padrão já. Mas aqui, por exemplo, não vai tá. Observa essas laçadas bem para fora, ó. Tá vendo essas laçadas aqui bem para fora? Quando a gente olha assim, a gente até consegue ver aqui, ó, aqui, 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 tá vendo? E elas se repetem até lá embaixo. A primeira delas está bem aqui, onde eu coloquei o marcador, ó. É exatamente igual essa, que é igual essa, e por aí vai, né? Então, essa primeira é o meu primeiro ponto. E aí a outra tá bem aqui, né? Entre elas, eu vou fazer um ponto bem aqui. Se você levantar, você vê isso aqui, ó. Você vê esses 2 pontos aqui, levantando, né? Eu vou entrar com a agulha nesse daqui, que é o que tá mais para baixo, né? Digamos assim. Ele tá mais aqui para baixo, só que eu vou entrar, tá? A gente vai fazer esse movimento assim, de fora para dentro. Assim como nessa bem para fora, também vai ser um movimento de fora para dentro. Nessas bem para fora, a gente vai fazer os pontos ímpares. 1, 3, 5, 7, 9. Entre elas, nessas daqui para trás, ó, daqui para baixo, são os pares. 2, 4, 6, 8, ok? Depois que a gente entende o padrão, né, onde entrar, fica muito fácil, né? Eu vou colocar aqui uma laçada na agulha para começar. Eu vou entrar nessa, onde está o marcador, na laçada de trás. Deixa o fio aqui para baixo, tá? E aí, vou entrar aqui nesse lugar onde coloquei o marcador, que é bem nessa laçadinha para fora, ó, igual, né, como eu falei. Entrei aqui. Aí, aqui embaixo, eu laço o fio e trago para fazer, o ponto baixíssimo. A gente vai juntar com pontos baixíssimos. Então, eu fiz aqui o primeiro ponto, aí vem o segundo. Aqui eu venho na laçada de trás. Aqui é aquela meio para trás aqui, meio para baixo, tá vendo? Essa daqui, ó. Entrei, laço o fio
trago, né, para fazer o baixíssimo. 2. Vem no terceiro ponto e aí começa a repetir o padrão. Agora é essa aqui bem para fora, ó. Entrei, laço o fio para fazer o baixíssimo. 3. Aí o quarto é aquela para trás, ó. Aqui para baixo. Esses pontos baixíssimos você não aperta, tá? Faz folgadinho. E aí, de novo, essa laçada aqui bem para fora. Laço fio trás e faço um ponto baixíssimo. E agora é só repetir isso daqui toda a junção. Vamos fazer o próximo, é o sexto ponto. É essa aqui para trás. Então, você percebeu, né, o padrão. Bem simples, vai fazendo com calma, tá? E uma dica que eu vou te dar é a seguinte, são 132 pontos, é daqui até aqui. É ponta beça, né? Então, a dica que eu dou é você marcar. Olha, você pode pegar marcadores de ponto e fazer o seguinte, a gente já fez quantos pontos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aí eu vou colocar o marcador aqui no 20. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E aí, eu vou trabalhando, ó. Bate certinho, tá vendo? Então, tá vendo? A gente vai trabalhando de 20 em 20. Fica muito mais fácil, né? Pra você não errar. Porque aí, se você chegar aqui e ver que tá errado, você sabe que errou os últimos 20, né? Você sabe que errou por ali, recente. Tá? Então, é uma forma aí de fazer. Então, eu vou seguir todo esse lado aqui, né? Esses 132 pontos, fazendo desse jeitinho, sem mistério nenhum, né? E quando eu chegar lá no final, eu mostro para você como que ficou esse lado. Vou deixar passando aí na tela só mais um pouquinho da junção, para quem ainda tiver um pouco inseguro para fazer. Mas olha, não tem mistério. O local que eu falei para colocar os marcadores, né, de um marcador até o outro, são 132 pontos. E eu fiz 132 carreiras de lateral, então é um ponto por carreira. Basta se lembrar disso e aí encontra o padrão, né, exatamente como eu mostrei para você, e fica muito fácil de fazer essa junção, ok? Estou chegando aqui no final, faltam 2 pontos, ó. Esse é o 131, nessa última laçada aqui para fora, essa que fica para fora. Assim como a gente fez todos os ímpares, né? E o 132, aonde está o marcador, é aqui onde eu marquei também, na direção aqui do final, tá? Vou pegar uma laçada aqui no final. Cento e 132 pontos baixíssimos que a gente usou para prender esse lado. Aqui no final vou fazer uma corrente, posso cortar o fio e puxar tudo. Agora, a gente vai juntar o outro lado da mesma forma. Aqui, sigo trabalhando nas laçadas de trás. E aqui a gente identifica o padrão. É parecido, tá? Só que aqui tá de cabeça para baixo, né? Então, por isso há uma certa diferença. São 132 pontos. O primeiro é esse aqui que eu marquei, ó, bem aqui na direção, aqui no topo, né? Olhando assim, aqui a gente também tem essas laçadas bem para fora, olha só. A gente vai entrar exatamente nelas
nessas laçadas que ficam mais para fora. A primeira tá bem aqui, ó. Ok? E entre elas a gente tem essa laçada aqui, tá vendo? Só que eu não quero pegar essa, eu quero pegar alguma que esteja para trás aqui, ó. Então é na direção dela, mas aqui para trás. Se você levantar, ó, é na direção dessa, só que aqui para trás. Assim. Então, o primeiro ponto é esse, aí no segundo é a para trás, ou seja, os pontos pares serão essa daqui para trás. E os ímpares serão essas laçadas mais para fora, ok? Então, laçada na agulha, entro aqui nesse primeiro ponto na laçada de trás, o fio para baixo, e aqui entro nessa primeira laçada, aqui na direção do início, para fazer o primeiro ponto baixíssimo. Segundo ponto na laçada de trás, e aqui o segundo ponto, ó, essa que tem duas, eu pego a que está mais para trás, né, mais para baixo. Terceiro ponto é essa laçada mais para fora. E agora eu só começo a repetir. Quarto ponto, número par, é essa laçada para trás, que fica aqui para baixo. O quinto é o ímpar, é essa aqui para fora. Essa laçada mais sobressalente aqui. 132 pontos baixíssimos, ok? E aí, da mesma forma, você pode colocar marcadores a cada grupo de pontos para facilitar. Pronto, terminei de juntar esse lado com os 132 pontos baixíssimos. A nossa bolsa já está toda montada, né? Agora, a gente vai fazer um acabamento aqui em cima, super simples, tá? Só para não ficar com esse espaço entre o corpo e a lateral. Então, volta aqui. Eu vou fazer uma corrente. Vou tirar aqui o marcador, tá? Venho aqui no primeiro ponto, na laçada de trás. E vou aqui trabalhar pontos baixíssimos na laçada de trás. Aqui nesse lado são 44 pontos baixíssimos, é certinho, né? A mesma quantidade de pontos que a gente trabalhou aqui na parte principal da peça. Fiz os 44. Agora aqui, antes de começar o ponto da lateral, que é bem aqui, a gente faz um ponto aqui no meio. Ó, vou entrar aqui, tá vendo esse ponto aqui? Eu vou entrar bem aqui no meio. Só para fazer um pontinho. Faço um ponto aqui, ó. E aí sim eu venho na lateral, na laçada de trás, para fazer os 11. Aí aqui de novo, ó, nesse meio aqui, eu faço outro ponto. Entra com a agulha aí no meio, faz um pontinho. E aí, cheguei agora aqui nessa parte. Laçada de trás, 44 pontos baixíssimos. 44, faço um ponto aqui no meio. E aí, venho para a lateral. 11 pontos na laçada de trás para encerrar. E aí, para juntar aqui agora, igual a gente fez um ponto baixíssimo em cada junção, né? Aqui vai ser o arremate, tá? Então, chegou aqui, pode cortar o fio, puxa tudo. Vou entrar com a agulha no primeiro ponto baixíssimo que eu fiz. E volto para dentro do último ponto baixíssimo que eu acabei de fazer. Para, olha só, fazer aqui
simular, né? Mais um pontinho e ficar tudo bonitinho, tudo igual. Agora a bolsa está praticamente pronta, é só arrematar esses fios, costurar o botão e prender a alça. Mas eu vou colocar um forro aqui. Então, olha só, fios arrematados, vou pegar a fita métrica. Vamos tirar aqui as medidas agora para o forro, muito simples, tá? Você pega a sua fita e passa ao redor aqui da sua bolsa. 79 centímetros. Vou considerar 80, ok? Já vou considerar aí um pouquinho a mais, né? 80 tá bom. E de altura, 26 centímetros. Vou medir também a base, aproximadamente 8 centímetros. Preciso da metade, 4. 26 com 4, 30. Então, meu tecido será cortado 80 por 30. E olha só, aqui tá o meu tecido cortado. Eu não tinha 80 centímetros dele direto, né, juntos, então eu cortei duas partes, de 40 por 30. Se você tiver o tecido inteiro com 80 centímetros, você deixa, tá? Porque aí, quando você dobrar, você vai precisar costurar só dois lados, aqui e aqui. No meu caso, como eu tenho duas folhas separadas do tecido, então eu vou costurar 3 vezes. Aqui, aqui e aqui. Essa costura eu vou fazer agora, ela pode ser feita na mão, tudo bem? Mas eu vou fazer aqui na máquina rapidinho. Pronto, gente, costurei aqui, ó, tá costuradinho. Aí agora a gente vai fazer o bico. Então, a primeira coisa é medir aqui a base da bolsa, 8 centímetros. E aí você pega o seu forro e aqui no canto, num dos bicos, né? Você abre assim, ó. Certinho, tá? E aqui eu vou medir os 8 centímetros. 8 centímetros, tá vendo? Aí eu marco. Faço a mesma coisa aqui, ó. Aí agora eu costuro esses dois bicos. Costurei, posso cortar o excesso do tecido e pronto, da forma mais fácil e simples possível, o nosso forro está pronto. Vou acomodar o forro aqui dentro da bolsa e para acomodar o forro direitinho, você aproveita para se basear pelas laterais, tá? Pela costura lateral do seu tecido, batendo com a lateral da sua bolsa. Olha só, desse jeitinho aqui. Agora eu dobro aqui o topo, de acordo com a altura da bolsa. O forro tá todo posicionado certinho aqui embaixo, tá vendo? Certinho com as laterais, inclusive a gente pode se basear, né? Ajuda a se basear pela costura, né? Pela dobra do tecido, exatamente no meio aqui da lateral. E aí eu coloquei alfinetes para deixar o forro posicionadinho, tá vendo? E agora a gente já vai costurar. Vou costurar utilizando essa linha, essa aqui é a linha Zita. Vou utilizar essa, mas pode ser qualquer linha, tá? Pode ser aquela linha para pesponto, linha invisível, também são excelentes para esse tipo de costura. E aqui, ó, peguei um pedacinho de tecido para te mostrar como que é essa costura. Está simbolizando essa dobra aqui, tá? Então, o que que a gente vai fazer aqui? A nossa agulha precisa entrar aqui no topo, caminhar no tecido aqui dentro e sair. Assim, ó. Aqui embaixo seria mais ou menos assim, olha só. A agulha passa aqui, tá vendo? Então, é isso que a gente vai fazer aqui. É assim que a gente vai trabalhar com pontos pequenininhos, tá? Pra ficar bem costuradinho, né? Toda a borda, toda essa borda dobrada vai ser desse jeito aqui. A gente passa no tecido desse jeito e pega ali o crochê, né? A gente também tem que passar com a agulha ali no nosso crochê. Eu vou começar aqui numa lateral, e aí eu vou entrar com a agulha aqui por baixo para prender aqui o nozinho que eu dei na linha. Você precisa definir a altura que você vai costurar, e aí o crochê auxilia muito bem nisso, né? Eu vou costurar aqui, ó, na altura da troca do cru
pro cinza. Basicamente, eu vou fazer essa costura aqui. Então, passei a agulha aqui. Agora, na direção que a minha linha tá saindo, nessa direção aqui, eu entro no tecido, exatamente como eu mostrei pra você, ó. Eu entro, caminho aqui dentro e saio, ó. Assim. E aí, aqui a gente já pode pegar o crochê, tá? Já passa aqui no crochê. De novo, na direção que tá saindo, na direção que tá a minha linha, essa aqui, né? Essa é a direção, eu vou entrar no tecido. Caminho aqui dentro, só um pouquinho, não quero pontos grandes. E já pego, quando eu saio, eu já passo no crochê. Na direção da linha, eu entro no crochê, caminho um cadinho aqui dentro, já saio pegando o crochê. Olha só como é que fica bem discretinha, né, a costura. E agora eu vou seguir, né, fazendo isso, tá? A volta inteira, não tem segredo, né? É só seguir desse jeitinho. Já estou chegando aqui perto de onde eu comecei a costura. Olha só, fazendo os pontos da mesma forma, aqueles pontos bem pequenininhos para a costura ficar bem firme. Eu vou passar um pouquinho além de onde eu comecei para garantir, né, que tá tudo muito bem preso. Aqui para arrematar eu vou dar nós de costura. E pronto, posso cortar o fio. E pronto, gente, nosso forro tá todo costurado. A etiqueta colocada. Agora, eu vou costurar o botão imantado bem aqui no meio, né? Bem centralizado aqui no meio, com a mesma linha, tá? Com a linhazita também. Pronto, botão costurado, nossa bolsa praticamente está pronta. Vou só finalizar aqui agora, passando as argolas articuladas. Vou passar bem aqui em cima, pegando mais ou menos uns 3 pontos. Essa argola é a de 3 centímetros. E depois passo as alças para, enfim, finalizar a nossa peça. E eu espero que você tenha gostado de mais uma bolsa de crochê em barbante que eu trouxe aqui no canal. Se você gostou mesmo do vídeo, não vá embora antes de deixar o seu like. Deixa um comentário aqui também e a gente se vê na próxima aula. Beijo, tchau!